Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela justiça, pela injustiça. Nós vamos trabalhar hoje a questão da doutrina da satisfação que é cumprida por Cristo, dentro do capítulo 2 dos Canos de Dogmas, que nos fala sobre a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. Esse texto que nós acabamos de ler, Paulo faz uma apresentação da doutrina da depravação total, no capítulo 18. E nesse contexto, Paulo, no versículo 18 precisamente, ele inicia dizendo que a ira de Deus ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Nós observamos que, dentro do contexto da doutrina da satisfação cumprida em Cristo, Cristo a cumpriu por nós justamente para que esta ira fosse desfeita, a ira judicial que pairava sobre nós fosse desfeita. A gente viu no capítulo 2, ainda lá no artigo 1, mais ou menos uns 15 dias atrás, que essa mesma justiça de Deus, que foi satisfeita e cumprida por Cristo, ela também exigiu um ato de punição. A gente viu lá no capítulo 2, artigo 1, né? Ela exigiu punição, e a punição ela foi feita por Cristo. Logo, a satisfação ela é resultado justamente daquilo que Cristo realizou por nós, justamente a sua morte e, consequentemente, a redenção nossa, a morte de Cristo na cruz do Calvário, e, em consequência disso, a redenção nossa, do homem, por meio dela, no caso, aqui especificando a igreja eleita de Deus. Então a gente vê que o ato de punição de Deus que pairava sobre nós e que Paulo traduz no capítulo 1 como sendo um princípio de ira judicial, ela só pode ser satisfeita em Cristo Jesus. E ela só poderia ser satisfeita em Cristo Jesus, e não mais em outro. Então não haveria condições. A gente olha para o contexto da Reforma Protestante, aquilo que nós estamos trabalhando um pouco mais ênfase esse mês, quando eu digo nós, as igrejas de cunho reformado, as igrejas que adotam esse símbolo de fé, como no caso dos Canos de Dogmas, sendo um deles, e o qual nós estamos estudando, essa série de estudos sobre essas mesmas doutrinas, que o princípio também de se levantar a Reforma Protestante justamente porque foi identificado pelos nossos irmãos reformadores que a liderança da igreja naquele contexto ela buscava a satisfação de Deus sem passar por Cristo em relação à questão da redenção do homem. Quando, por exemplo, havia um princípio de propagação de indulgências para que o homem fosse salvo por ela, isso era um meio de se tirar da propriedade da igreja, porque a igreja é a propriedade dela, essa mesma satisfação que foi cumprida em Cristo. Então, quando Paulo faz essa apresentação aqui da ira de Deus se revelando contra toda a impiedade do homem, a gente vê que essa ira de Deus aqui no capítulo 1, claro, Paulo trabalhando no princípio de depravação total, foi Deus que a imputou. Deus que encerrou o homem sobre essa mesma condição. A gente vai ver logo a partir do versículo 19 que Paulo faz uma apresentação dizendo que aquilo que se poderia ser conhecido de Deus, o próprio Deus o manifestou, né? O versículo 19, parte final, diz: porque Deus lhes manifestou. Depois Paulo vai dizer que eles são desculpáveis acerca disso. Ele tinha conhecimento de Deus, claro, dentro do princípio aqui de revelação geral. Dentro do princípio da revelação geral. Paulo fala sobre os atributos invisíveis de Deus, que é o seu eterno poder, também sua divindade,
E ele diz que claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso é revelação geral. E Paulo vai dizer que esses homens são desculpáveis naquele contexto e nos contextos atuais. No nosso contexto, são homens desculpáveis, porque tem esse conhecimento, mas não usa desse conhecimento para glorificar Deus. Agora, por que não usa? A gente tem que entender isso, o próprio texto está dizendo. Porque Deus os encerrou nessa condição de não glorificarem a Deus, de não entenderem que esse conhecimento que eles têm de Deus deveria ser usado para a glória de Deus. No versículo 24, Paulo diz isso. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrar o seu povo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a quem havia mudado aquele ano. Então, versículo 26 falou disso. Por causa disso, por causa dessa conduta que esses homens têm, né? Por causa disso, os entregou Deus às suas paixões infames. E vai continuar, Paulo vai continuar afirmando. Versículo 28 ele diz novamente: por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus se entregou à disposição mental e própria, mostrando que Deus é aquele que de fato coloca sobre o homem o princípio de não entendimento da sua verdade. Por isso a ira de Deus paga sobre essas pessoas. Mas a gente está falando de uma cessação, né? A gente está falando de um princípio que é sair no dia que a distribuição de nós cessou. Mas por que ela cessou? Ela cessou porque ela foi satisfeita em Cristo. O princípio da justiça de Deus. Deus sendo justo, ele exigiu punição. Foi a primeira coisa que a gente estudou. A gente viu que Deus não era só, e não é só, imensamente misericordioso, mas era um Deus também justo, e ele exigiu punição do ato do pecado. E essa punição só poderia ser realizada em Cristo Jesus. Mas, nos anais do Antigo Testamento, por exemplo, quando um servo de Deus levava a sua oferta para ser, de certa forma, oferecida pelo seu pecado, ele entregava ao sacerdote, o sacerdote orava ao Senhor, invocando o perdão para o pecado daquela pessoa, daquele servo de Deus. E aí aquele cordeirinho, o cordeiro era imolado. Havia de certa forma, uma substituição, mesmo que isso fosse algo não definitivo. Não definitivo. Mas tem uma coisa interessante, até eu postei hoje lá no WhatsApp, nas falas lá, que é sobre essa questão da aquisição de Cristo por nós. Ele não só adquire e cumpre essa satisfação, mas ele também nos inclui dentro do princípio da sua morte. Paulo está dizendo isso. Que é o princípio de que se com ele morremos, também com ele viveremos, e com ele iremos ressuscitar. Quando a gente viu nesse primeiro ponto sobre a justiça de Deus e de punição, que a morte de Cristo foi a nossa morte. Cristo morreu a morte dos eleitos. Então, se ele morre a morte dos eleitos, logo nós participamos dessa morte. E se ele morre nessa mesma morte, ou melhor, se nós morremos nessa mesma morte com Cristo, ela passa a ser substitutiva e ao mesmo tempo uma morte inclusiva, onde nós morremos com ele. Porque a morte é nossa. A morte é nossa. De que forma nós morremos com ele? Nós morremos com ele primeiro. Temos que saber que quem morreu lá foi a nossa natureza humana. A natureza humana de Cristo é a nossa natureza humana, sem pecado, justa. É a nossa natureza humana que lá está morrendo. E o princípio da união mística que nós temos com Cristo, onde ele é corpo, onde nós somos como o corpo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E tudo que acontece na igreja passa pelo crivo do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, logo a sua morte também foi uma morte onde nós participamos dela pela vontade de Deus. Porque é através da sua morte que acontece o quê? A gente está estudando sobre a morte de Cristo e a redenção do homem eleito. Né? A redenção do homem por meio dela. O homem eleito, claro. A gente não está aqui abraçando o princípio de universalidade em termos de
dizer que a morte de Cristo foi por todo homem. Não, foi pelo homem que foi por Deus destinado a ela. Então, a gente está falando aqui do homem eleito, mas essa morte ela é substitutiva, satisfaz, ela é satisfação para Deus, cumprida em Cristo, e ao mesmo tempo nos faz participar dela. Ela é inclusiva, onde eu e você participamos. Então, é através da morte de Cristo que se dá o anúncio pela chamada do Evangelho para aqueles que não foram testemunhas oculares, mas que hoje são testemunhas oraculares, que ouvem a mensagem do Evangelho, que ouvem o vinde, e todo aquele que o Pai deu a Cristo por intermédio da sua morte, esses de fato vão a Cristo. Então, é uma morte inclusiva, é uma morte que foi por todos os eleitos e inclui todos os eleitos nela. Todos os eleitos têm participação na morte de Cristo. Por quê? Porque a morte de Cristo foi a morte nossa. É a doutrina que nós precisamos ensinar, aprender e ensinar que a morte que Cristo sofreu na cruz foi a minha morte, a nossa morte, a morte da igreja eleita. É por isso que nós temos a participação dela de forma inclusiva e temos a participação no princípio da satisfação. Deus foi satisfeito. Um Deus irado, que Paulo aqui anuncia no capítulo 1, a partir do versículo 18 de Romanos, como um Deus que está irado. Tá? E todo o princípio de manutenção dessa ira, Paulo está abordando dentro do capítulo. E dizendo, por isso Deus os entregou a esta condição. E dizendo, por isso Deus os encerrou nessa condição, para que eles permaneçam nessa condição e essa ira não cesse. A única forma dessa ira cessar é através da substituição de Cristo. Aí agora a gente vai chegar ao que eu queria que chegássemos. Quando se anuncia que Cristo morreu por todo homem, a gente está anulando o princípio da morte substitutiva, a doutrina da morte substitutiva. Porque essa morte substitutiva de Cristo, e inclusiva, ela não foi por todo homem. Cristo só substitui a quem? Os homens que Deus deu a ele por intermédio da sua morte. Ah, pastor, mas Cristo morreu no tempo, lá há 2000 e poucos anos, ou 21, 22 séculos atrás. Não, tudo bem, ele morreu no tempo determinado por Deus, mas a morte já havia sido determinada muito antes, porque o princípio da eleição nossa é antes da criação de todas as coisas. Então, a morte de Cristo já havia sido determinada por Deus, designada por Deus, muito antes de tudo acontecer. Então, é a morte onde ele representa cada um de nós. Vamos à analogia. Né? É como se nós estivéssemos no corredor para entrarmos na câmara de gás, e Cristo lá na frente se apresenta, dizer: eu vou morrer por todos eles. Nem Deus vai entrar na câmara de gás. Ele morreu a minha e a tua, a nossa morte. Então nós temos participação, porque Ele nos substituiu na morte dele. Temos participação, porque a satisfação que Ele apresentou a Deus, como os campos de Dodge aqui apresentam, daqui a pouco a gente vai, essa satisfação cumprida, cumpriu também, foi cumprida por nós, e a inclusão na sua morte. Se nós somos agora participantes da sua morte, aí Paulo diz, com ele morremos, com ele viveremos, que é o princípio da ressurreição. Então não temos como fugir dessa condição. Vocês estão entendendo esse princípio da morte, da nossa participação na morte de Cristo? Então não é uma morte solitária ou singular. Pode dizer que a morte de Cristo foi uma morte plural, uma morte de substituição por toda a igreja eleita. Esse eu penso que seja o grande diferencial da pregação do Evangelho verdadeiro da graça de Deus. A gente ouve as pessoas pregarem, né, esse Evangelho aí caracterizado. Quando eles falam da morte de Cristo, é como se ela fosse uma morte isolada.
mesmo falando dentro de um princípio de uma morte que eles admitem ser por todo homem. Mas percebam, quando eles admitem que Cristo morreu por todo homem, eles desconstroem todo o princípio designado por Deus, que a morte de Cristo ela foi específica por determinadas pessoas. E aí é como se essa morte fosse uma morte totalmente isolada. Ela não existe no contexto do anúncio do Evangelho de Deus. Essa morte não existe. A morte que existe dentro do anúncio do Evangelho é a morte de Cristo ou os seus eleitos, como uma substituição que satisfaz a ira de Deus e a sua justiça. Eu digo que satisfaz a ira de Deus em que sentido? Porque essa ira que pairava sobre nós, que Paulo está aqui anunciando em Romanos 1, ela cessou. Então ela foi satisfeita. Porque se ela cessa, Deus a retira de nós esse ato de ira judicial. Então, porque Deus foi satisfeito. Por que Deus foi satisfeito? Por mim, por você, não. Agora, a gente tem que entender que essa satisfação que Cristo apresentou à igreja, ela foi cumprida por nós. Então, Deus está satisfeito em Cristo por sua igreja, que somos nós, os membros que compomos ela. Aquela velha frase que mesmo a gente toca nela, que diz assim: toda a relação de Deus com Cristo, com a igreja, passa por Cristo, da igreja com Deus passa por Cristo. Isso aqui que é o princípio da união mística. Tudo que Cristo adquiriu na sua morte, nós somos participantes. A gente morre com Ele, mas vive com Ele, ressuscita com Ele. Reinaremos com Ele. Volta está dizendo lá em Efésios. Cristo vai voltar para reinarmos com Ele. Mas no contexto atual, Cristo reina também, nós reinamos. Dentro de um princípio de um reino parasita, mas a igreja reina. A igreja é poderosa. Por que a igreja é poderosa? Porque a igreja tem esse poder, que é o princípio do reino dentro dela, poder e autoridade. Então, se a igreja tem poder e autoridade dentro dela, essa igreja está reinando com Cristo nos contextos atuais. Então, a gente tem que compreender que como se dá esse princípio dessa igreja estar reinando. Porque a igreja ela é possuidora de quê? Ela é possuidora do Evangelho. O Evangelho é o quê? O poder de Deus. Então a gente tem o reino dentro de nós temos o reino sendo anunciado no Evangelho, e nós temos o reino como uma projeção futura, que é o reino esse restaurado, novo céu e nova terra. Então nós temos o poder. Se nós temos o poder e a autoridade, que é mão de Cristo, que é o cabeça aqui, nós somos o corpo, a igreja é o corpo, nós estamos reinando com Cristo. As trevas irão, ou têm poder, irão futuro, no momento eu pergunto, tem poder para suplantar essa igreja? Paulo está dizendo em Romanos 8:31 que não. Vai? Voltei. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É um princípio de união. Nada. Aí Paulo descreve nem morte, nem Covid, nem potestade, nem inferno, nem presente, nem morte, nada. Então, é um princípio de vitória. Estamos reinando com Cristo. Mas a última morte que ele vai citar, o último inimigo que vai ser banido é a morte física. Ou melhor, a morte no seu sentido para os eleitos, no seu sentido duplo, eu posso dizer duplo. A gente tem que entender morte no sentido espiritual, depravação total, morte espiritual, depravação total. A morte que se inicia quando se nasce, o grande provérbio chinês que diz assim: a gente começa a morrer quando nasce, porque vai se amadurecendo, que é a morte degenerativa, da degeneração do corpo. É o princípio de uma substância que eu sempre falei sobre ela aqui, que atua no nosso corpo
e o fará um dia se decompor. Depois temos a morte, no princípio, de morte espiritual, no sentido de afastados de Deus, do homem afastado de Deus, e a morte definitiva, foi o quarto princípio, que é o inferno. Essa morte definitiva. Então, para a gente, a morte, no momento do inimigo, ela é física, que é o clímax da degenerativa. A degenerativa vai avançando, a física mata-nos, consequentemente. Mas ela também já foi vencida. Então há um princípio de vitória, há um princípio de reinar. Cristo já colocou, como Paulo fala, o pé na cabeça do inimigo, esmagou a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, que é a profecia que lá Deus anuncia, que perpassa toda a história. Então a gente pode dizer que a igreja, ela reina e reinará em um novo céu com Cristo. E reinará em um novo céu com Cristo. Por isso que essa igreja, ela não pode ser, no contexto atual, suplantada, ou até se pensar que a igreja de Cristo, no contexto atual, ela possa ser até banida deste mundo que é o reino geográfico que pertence à igreja. Só que ela está sendo habitada temporariamente por uma parasita que se chama Satanás e aqueles que ele servem. Quem tem já seus dias contados para ser expulso do reino geográfico é o parasita e não a igreja. A herança é da igreja. Nós somos possuidores dessa herança. Então, observem o que é que a morte de Cristo conquista para nós. Pelo princípio da satisfação e da inclusão. Aí vamos ouvir o que os canos dogmas nos apresentam, daquilo que foi extraído das Escrituras. Primeira coisa, por nós mesmos, entretanto, não podemos cumprir tal satisfação. A gente entende isso. É por isso que Paulo está na carta aos Gálatas, por exemplo, não é só na carta aos Gálatas, eu estou dando aqui um exemplo da carta aos Gálatas, porque é uma carta que nós estamos fazendo exposição. Paulo está dizendo na carta aos Gálatas que a justificação, a salvação vem pela fé e não pelas obras consequentemente apregoadas naquele contexto pelo judaísmo. Então, salvação pela fé e não pelas obras, que é um princípio de não podermos ou não podemos cumprir tal satisfação. Então, a partir do momento que o homem descentraliza do Evangelho a pregação, que de fato deve ser não somente voltada para a questão de Cristo como aquele que é de fato o único mediador entre Deus e os homens, com um tipo de Evangelho que envergonha. Nesses dias eu tenho visto muitos artigos nas redes sociais, e um deles me chamou a atenção do presbítero, eu não estou lembrado, Jailson Serafim, com vergonha da reforma. Com vergonha da reforma. E o que é que faz envergonhar a reforma? Aqueles que se dizem reformados no contexto atual, apregoando uma mensagem, transmitindo uma mensagem a qual a reforma não defendeu isso. A gente falou aqui no início dos estudos das pregações no mês de outubro que a reforma é um retorno às Escrituras. A reforma não traz nada de novo. Pelo contrário, a reforma manda retornar o que é novo, o que sempre foi novo e continuará sendo novo, que é as Escrituras. Eu não vou citar nome, não vou dar nome aos dois, porque talvez alguns dos irmãos aqui sejam seguidores dessas pessoas nas redes sociais e vão ficar, não digo chateados, vão ficar magoados. Não comigo, com eles. Mas, irmãos, nós temos, olha, eu vou falar, nós quem? A igreja genuína, a igreja eleita, que detém a pregação da sã doutrina, tem um grande inimigo. Aí você vai dizer, são exímios. Sim,
são os ímpios, porque a abrangência de ímpios ela vai muito mais além das fronteiras deles que vivem no mundão pecaminoso. Mas nós temos um evangelho que está sendo pregado, que é o evangelho do anti-reino, que lá tem Bíblia, tem pregadores, tem templos, tem cadeiras, tem coral, tem conjunto, tem denominações, tem seminários, tem tudo isso. Mas nós temos do lado de cá da nossa fronteira pessoas que estão dizendo que a gente pode usar o princípio ecumenista e abraçar tal pessoa como sendo nosso irmão. O que é que João diz na sua segunda carta? Sua segunda carta. Eu vou parafrasear. Se tais pessoas vêm ter convosco e não trazem, ou não defendem, ou não vivem, ou não abraçam, ou não subscrevem essa mesma doutrina, você deve fazer o quê? Nem receber em casa. Nem recebê-los em casa você deve. Quer dizer, o contexto de casa ainda insere o princípio de família. Vocês devem receber. Aí aparecem os famosos pregadores reformados dos dias atuais, que me permitem, eu não estou julgando, não. A clareza de tudo isso, a história mostra, o tempo mostra, os fatos mostram, que em virtude, ou talvez tendo como fundamento de base, apenas serem vistos para poderem vender seus livros ou receber seus bons cachês nos congressos nos quais são chamados para participar, dizer que não há problema nenhum que se um arminiano, vocês sabem quem são os arminianos, não sabem? Ó, tem um interesse, vamos lá. Qual foi o propósito dos sinos de Dordrecht? 1618. Qual foi o propósito desses sinos de reunir? Fazer o quê? Condenar a heresia da doutrina arminiana, o arminianismo. Que nos nossos dias, irmãos, o arminianismo ele é praticamente 90% das igrejas evangélicas. Batistas, tudo de cunho arminiano, com exceção daquelas que são os batistas particulares do sul dos Estados Unidos, que são os batistas reformados, renovados, não reformados. Mas mesmo assim são calvinistas, como se diz, ou reformados, capenhos. Abraçam um ponto, outro não. Das doutrinas que nós defendemos. Assembleia de Deus, metodista, batistas renovados, missionários. Aí vão para as seitas agora, tudo de cunho arminiano, universal do reino de Deus. Vou falar das conhecidas, tem muitas que a gente nem conhece. Adventista do sétimo dia, Deus é amor, a igreja do amor. Eu estou citando aqui, eu acho que eu não estou citando nem 0,1%, porque são muitas. Igreja do véu, 90%, irmãos, são todas elas do cunho arminiano. E o arminianismo foi tratado pelos sinos de Dordrecht como heresia. Então, como é que eu e você ouvimos um pregador dizer: eles abraçam o erro, mas eles são nossos irmãos? Aí vem outro pregador lá de São Paulo dizer que erro não é heresia. O que é heresia? É erro. Erro doutrinário é heresia. Heresia é erro doutrinário. Apenas palavras sinônimas dentro do contexto de várias palavras que têm o mesmo significado. Doutrina de demônios, como Paulo diz, mentiras. Tudo isso. Aí, chegar e querer empurrar de goela abaixo. Isso é querer empurrar de goela abaixo, porque o pedestal dessas pessoas é lá em cima. Quando chegam nessas denominações arminianas, o
cachê é altíssimo, a admiração é grande, a venda de livros é numerosas. Para ouvir o cara dizer, vocês são meus irmãos. Não tem que se pregar o evangelho, chamar esse povo arrependimento. Essa é a verdade. É pregar o evangelho e chamar arrependimento, porque lá não tem evangelho não. Lá não tem evangelho não. Esse evangelho que tem lá é o anti-meio. O evangelho que nós conhecemos, que é poder de Deus, eles não têm. E para isso eles pregam o evangelho que não mostra escancaradamente, porque o evangelho que nós pregamos mostra isso de forma muito clara, ou escancarada, mesma coisa, mesmo significado, de que Deus exigiu uma satisfação e nós não a cumprimos e não podemos cumprir. Então, quando alguém diz assim, se você crer, você pode tomar essa decisão e mudar a sua vida. Isso é dizer que o homem tem poder de cumprir essa satisfação. E não Cristo. Cristo é colocado de lado. Fica de lado. Quem vai decidir sou eu. Depois que eu decidi se eu quero ou não, aí tu entra em ação. Mas enquanto eu não decidi se quero ou não, fica de lado, não atrapalha. É isso mesmo, irmãos. Esse entendimento que nós temos que ter. Esse tipo de evangelho não é o evangelho que nós pregamos. E nós não podemos mitigar. E nós não podemos dar ouvidos a mestres que Paulo está condenando lá em 2 Timóteo, escrevendo as cartas a Timóteo no capítulo 4, dizendo, olha, vai chegar um tempo que eles vão escolher para eles mestres para ouvirem aquilo que são agradáveis aos seus ouvidos. E é o que se busca hoje em dia. Muita gente sai daqui, ouvindo de São Paulo, vai ouvir para a consciência cristã, para ouvirem, às vezes, muitas pessoas que vão dizer o que eles querem ouvir de forma agradável. O ambiente é agradável, o momento é agradável, e quem vai falar faz uma palavra agradável. Claro que tem as exceções. Então, isso é o princípio de dizer, não, a satisfação quem cumpre sou eu. Se você prega o evangelho que diz que Deus busca em você algo que ele de fato encontra como centro de valor, então você é quem vai satisfazer. Quem vai te poder livrar da ira de Deus é você mesmo. E a gente tem aprendido, e Paulo está mostrando aqui no capítulo 1, que essa ira que vai sobre os homens, ela vem como um princípio da própria ação de Deus, e Paulo está dizendo isso lá aos Romanos, vamos para o texto aí novamente, capítulo 1, versículo 18, dizendo que ela se revela do céu, ela vem de Deus, ela se revela de Deus. A palavra céu aqui é como Paulo quisesse ao mesmo tempo não ser redundante, dizer assim, a ira de Deus se revela de Deus contra toda a humanidade, mas é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, a ira de Deus se revela no céu do próprio Deus, que é a morada eterna de Deus, contra todo o princípio de impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não se pode livrar-se da ira de Deus pelo conceito de achar que você pode mudar essa situação. E o evangelho que nós pregamos, que os reformados pregaram, que é o mesmo evangelho que os primeiros pais apostólicos pregaram, que são os pais pós-apóstolos, que os apóstolos pregaram, que Cristo pregou, que os profetas pregaram lá no Antigo Testamento e que foi anunciado lá em Gênesis 3,15, esse evangelho aqui, de que nós não podemos cumprir tal satisfação, e nunca cumprimos. Cristo a cumpriu por nós. Segunda coisa, por isso Deus, em sua infinita misericórdia, deu seu único Filho como nosso fiador. O que é um fiador, irmãos? Esse termo fiador é muito usado para as questões de transações comerciais, né? Não sei se hoje pede mais fiador. Situação sem pede, né? Eu me lembro que eu falo que ia se comprar uma coisa, aí o dono da loja, através dos seus funcionários, a diretoria dizia assim, olha, eu preciso de um fiador. Mas para que um fiador? Um fiador é aquele que, se você não pagar, ele paga para ele. Então, Cristo é o nosso único fiador, definitivo fiador, porque Cristo pagou o quê? Uma coisa que nós não conseguimos pagar. Por
Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, deu seu Filho como único fiador, seu único Filho, como nosso fiador. Então, há um princípio de fiança estabelecido por Deus que se cumpre também em Cristo. E de selo, quem sela é o Espírito. Então, a ação de Deus ela é tão precisa, ela é imutável, os desígnios de Deus são imutáveis ao ponto de Ele prover o que é necessário para que eles não sejam mutáveis. A salvação é imutável de Deus. O que é que o Evangelho arminianista prega? Que é imutável. Que você a qualquer momento pode perder a sua salvação. Ou a qualquer momento pode decair no estado de graça. O que é que o Evangelho arminianista prega? Estou dizendo que é o Evangelho da Bíblia, estou dizendo já no mercado, é o Evangelho arminianista. Que a graça pode ser resistida. O que é que os reformadores defenderam? Que nós pregamos? O que é que a Bíblia fala? O que é que os apóstolos anunciaram? O que é que o próprio Jesus anunciou? Que a graça ela é irresistível. Ah, mas tem uma pessoa que pregou o Evangelho a ela há 10 anos. Durante 10 anos ela não quis. Ela não quis se declarar professa em Cristo. Depois de 10 anos ela aceitou. Então, durante 10 anos ela resistiu à graça. Durante 10 anos a graça foi apresentada. Mas ela não resistiu, é porque não chegou o tempo determinado por Deus para que essa graça se manifestasse. É o que Tito fala, veja no Tito capítulo 2. Ou melhor, o que Paulo fala a Tito e Tito fala à igreja. Capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou. O princípio aqui do verbo se manifestar, ela é algo não previsto, é uma manifestação não determinada por nós. Ela se manifestou, houve um tempo, é um fato histórico, ela se manifestou. O tempo foi determinado por Deus. E ela se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens. Que homens é esse? Todos os homens, a própria carne está bom, todos os homens eleitos. Então, o princípio da graça ser resistível é porque ela não foi manifestada ainda. Mas no momento em que ela é manifestada, o texto está dizendo, ela se manifesta salvadora, ela salva quem? Quem foi destinado? Quem faz parte do princípio da satisfação e da inclusão na morte de Cristo? Tem que ter essa condição de Cristo o substituir, satisfazer a ira de Deus e justiça, consequentemente, por ele, e dele ser incluído na morte de Cristo. Morrer com Cristo e também viver com Cristo. É nisso que o Evangelho arminiano apresenta a sua mensagem danosa, maléfica, mensagem de anti-reino mesmo, né? Do Evangelho falso, que conquista multidões, mas que está levando ao inferno, que é aquele princípio que diz assim: tão perto do reino, mas longe da salvação. Distante da salvação. Terceira coisa, por nós em nosso lugar ele foi feito pecado, maldição na cruz. Cristo não era pecado, não tinha pecado, mas ele foi tornado pecado e maldito na cruz. A condição era essa, que ele fosse tornado pecado e maldito para que pudesse satisfazer a Deus por nós. Então Cristo não levou o pecado como homem ímpio. Cristo não foi tornado maldito pelo homem ímpio. O pecado que o tornou maldito foi o meu e o teu. A morte minha e tua como consequência de pecado foi a que ele sofreu. Esse é o Evangelho que a reforma levantou
sua bandeira, pode-se dizer assim, o seu grito, empunhou, né, a sua voz, que foi a arma dos reformadores, a voz e a vida. Mas, infelizmente, como você veio agora há pouco, temos muitas coisas que nos envergonham dentro do meio reformado. Ainda se preocupa, ou preocupa-se, melhor dizendo, com a questão do adicionar a igreja às pessoas. Quando eu falo igreja, tanto no contexto de igreja local, como no contexto de igreja universal, que é a igreja eleita. Mas parece que não há uma preocupação muito com relação a isso, não. Porque é uma questão mais de marketing para a empresa eleita, de ver o seu produto ser vendido, poder se falar, se propagar, e aí ver o produto ser aceito. Qual é a resposta dessa aceitação? Multidões, pessoas vindo. Esse é o princípio. Esse é o princípio. E aqui, em algum momento, eu estou dizendo que essa igreja seja uma igreja não numerosa, pelo contrário, no pacto firmado de Deus com os nossos irmãos patriarcas, que foi Abraão, consequentemente depois Isaac, Jacó, Davi, que são chamados de submediadores dessa mesma aliança, porque o mediador definitivo e único é Jesus Cristo. Enquanto Jesus não vem existir os submediadores, é que essa igreja seria uma igreja contável como as estrelas dos céus e a areia do mar. Se aqui não tem alguém que pode contar, se Deus, que é o único que sabe poderizar com ela, então não tem que me preocupar com o número e desfigurar, descaracterizar esse evangelho, que é um evangelho que não denuncia com inverdades, que é o evangelho que apresenta isso aqui, irmãos. E para que eu e você pudéssemos ter hoje acesso ao trono da graça e vida em Cristo Jesus, houve uma satisfação que teve que ser cumprida em virtude de um ato de insatisfação que pairava sobre a minha e a tua vida, que provocava a ira de Deus sobre nós, a ira judicial. Em virtude dessa insatisfação, Deus precisava ser satisfeito. E a exigência de Deus foi essa, e Cristo foi cumprir. Por que Cristo foi cumprir? Porque ele foi designado por Deus para cumprir. Isso é uma prova que a salvação ela é toda de Deus, do começo ao fim, na sua origem, na sua execução e na sua conclusão final. Ela é toda a ação de Deus. Ele origina e executa, e ele vai concluí-la um dia. Também o ato de condenação está em Deus. A origem do ato de condenação do homem é de Deus. E ele revela esse ato de condenação, executando-a no tempo e vai concluí-la no final do tempo, em paralelo com essa mesma salvação. Essas são as verdades que esses signos de fé que nós temos em mãos e que nós às vezes achamos que é muito melhor ouvir os Júniors, os Demos, os Lopes da vida e deixamos ir para aqui, ó, irmãos. É Canos de Dort, é Catecismo de Heidelberg, Catecismo de Westminster, é Confissão de Westminster, é Credo Apostólico, é Credo Canasiano, é Credo Niceno, é tanto assim. Abra lá. Não é os principais, não. Os símbolos de fé do cristianismo ortodoxo, reformado. E vocês vão encontrar toda essa riqueza que a gente pode se desbruçar sobre elas. E aí a gente vai dizer, e vai poder filtrar e dizer: isso aqui é sério, isso aqui tem maquiação, isso aqui tem algo que está sendo ocultado. Isso aqui tem um objetivo oculto por trás, tem um pano de fundo aqui, meio escuro aqui, eu totalmente escuro. Isso vai trazer sabedoria para a gente discernir
Pois quando os crentes, irmãos nossos na Berea, examinaram o que Paulo dizia para ver se era verdade, era nesse sentido, irmãos. Era nesse sentido, para saber se Paulo pregava a verdade única que vem de Deus, passa pelos profetas, chega a Cristo, passa pelos apóstolos, primeiro os pais apostólicos e avança no tempo pela igreja e chega a nós. E que pertence à igreja, o Evangelho pertence à igreja. Então seria uma contradição, uma incoerência dizer assim, mas pastor, está dizendo que o Evangelho pertence à igreja, mas também os amiguinhos pregam o Evangelho. Mas não é esse o Evangelho. Porque se fosse, Deus seria incoerente em dizer que o Evangelho pertence à igreja, que os santos anjos quiseram ensinar-nos. Deus disse: não, era da igreja, propriedade da igreja. Quem conquistou foi Cristo, Espírito. Alguma pergunta? Temos pontos de alguma coisa encerrar aqui a live.